Olá pessoal, bem-vindo a uma aula de momento fletor e força cortante. Hoje a gente vai resolver um exercício, envolvendo uma carga em cima de uma viga, para que a gente possa determinar o momento fletor e a força cortante. Então como é que funciona? Vamos ao exercício. Determine o momento fletor e a força cortante da viga abaixo. Então aqui a gente tem uma viga, a gente tem o apoio A, o apoio B. Informados o que a gente tem de dados, a gente tem a carga que está em cima dessa viga, 12 kN e 6 kN, as distâncias respectivas e também as reações dos apoios já estão dadas. Então, por exemplo, no apoio A, a minha reação em A é 4 kN e a minha reação em B é 14 kN. Então já está dado a reação dos apoios, não precisa ser calculada. E como é que a gente determina o momento fletor e a força cortante? Inicialmente, para a gente determinar o momento fletor e a força cortante, é muito importante a gente separar a viga em seções. E como é que se faz a separação de seções? Por exemplo, vocês estão vendo, aqui eu tenho a seção A, B e C, mas como é que funciona cada corte desse? Cada corte desse, pessoal, é feito entre as forças onde eu tenho um carregamento. Então, por exemplo, a seção A, ela é cortada entre a força de 4 kN aqui no apoio e entre 12 kN. Então eu corto a seção. Aonde eu corto aqui, se no meio ou no lado, um pouco mais para frente, não importa, porque a distância aqui ela não é determinada. Eu não sei que distância que eu cortei exatamente. Eu estou dizendo que eu cortei aqui em algum lugar. Então eu cortei a seção A e há uma distância do apoio A de X. Isso a gente sempre faz da esquerda para a direita. A seção B é a mesma coisa. Eu cortei entre 12 kN e 14 kN. Então eu cortei ela aqui, pode ver que ela não está nem bem no meio. Cortei a seção a uma distância X também. E a C, respectivamente, eu cortei entre 14 kN e 6 kN. Então cortei aqui também, está uma distância X. Esse X, inicialmente para o cálculo de força cortante, ele não é utilizado. Mas depois, quando a gente for calcular o momento fletor, a gente vai utilizá-lo. E logo mais eu vou estar explicando certinho o que é cada um aqui para vocês. Então como é que a gente faz agora o cálculo da força cortante? A gente tendo dividido as seções da viga, a gente consegue calcular em cada seção a força que está tentando cortar, que está tentando cisalhar a viga. Então vamos lá, vamos começar pela seção AA. Então na seção AA, a minha força cortante 1, que é o meu Q1, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual à força que está no intervalo da seção AA. Então a seção AA, qual é a única força que eu tenho dentro dela? Se você olhar aqui, do apoio A até onde está o primeiro corte, que é a seção AA, eu tenho apenas o RA, que é 4 kN. Então isso significa que a minha única força que eu tenho dentro dessa seção, desse intervalo aqui, é a minha força de 4 kN. Então o meu Q1 vai ser igual a RA, que vai ser igual a 4 kN. Na seção BB, na seção BB, vamos lá, essa seçãozinha aqui, essa seção, ela vai do apoio A até onde eu fiz o corte em BB. Então agora a gente tem que ver o seguinte, quais as forças que estão dentro dela. Então dentro dessa seção aqui, eu tenho o RA e eu tenho os 12 kN. Então o que significa isso? Eu vou ter que trabalhar essas duas informações. Então meu Q2 ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual ao meu RA, Meu RA está indo para cima, é positivo, menos quem? Os 12 kN que está indo para baixo. Então logo eu vou ter aqui, Q2 é igual a RA menos 12 kN, que é igual a 4 menos 12, que é igual a menos 8 kN. Ou seja, o carregamento nessa parte da viga está forçando a viga a ir para baixo, assim, está forçando ela a dobrar. E por último a gente calcula a seção CC. Então a seção CC engloba todas as forças que estão dentro da seção. Então eu tenho 4 kN, 12 kN e 14 kN, que é até onde eu tenho a seção CC, desde o apoio A até o CC. Na seção CC eu vou ter quem?
eu vou ter o RA positivo menos 12 mais 14 kN, né? O 14 está indo para cima. Então, o meu Q3 vai ser igual RA menos 12 menos RB. Então, 4 menos 12 mais 14, 6 kN. E essa vai ser minha força cortante 3. E aí acabou a parte de cálculo de força cortante. Então, assim, quantos cortes são necessários fazer? A gente sempre vai cortar entre as forças. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas forças, né? Então, no fim, eu tenho 3 forças aqui, ó, 12 kN, 14 kN e 6 kN, e ainda eu tenho 4 kN, são 4 forças. Então, eu tenho que sempre cortar entre elas. Então, se eu tivesse apenas uma aqui, eu teria 2 seções. Vamos seguir para descobrir como faz o momento fletor? Então, para determinar o momento fletor, o que é o momento fletor? O momento fletor é a força vezes a distância, que é a história do braço de alavanca, né? É a força criada, é a ação criada, onde ela está aplicada, a distância que ela está exatamente do ponto que movimenta. E a gente faz sempre essa análise em relação ao apoio que está no lado esquerdo aqui, né? Que a gente sempre faz análise da esquerda para a direita. Então, agora eu vou ter que utilizar o X de cada uma das seções. Mas o que é isso? Isso significa o seguinte: eu tenho que calcular o momento fletor máximo em cada seção. Só que o momento fletor máximo, ele só é quando ele alcança a próxima força que está passando dessa seção. Por exemplo, vamos para a seção A. O meu momento fletor 1, que é esse cara aqui, ele nada mais é quem? Quem é que é a força que está dentro da seção A? RA, que é 4 kN. Vezes quem? O X. É uma distância que eu não sei. Só que eu sei de uma informação muito importante. Quando é que o meu momento fletor vai ser máximo? Quando o meu X for máximo. E quando é que o meu X é máximo? Ele é máximo quando ele alcança exatamente a próxima força após a seção. Então, após a seção A, a próxima força é 12 kN. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter exatamente qual a distância que o 12 está aqui do apoio A, 1,8. Então, eu vou ter RA vezes X. Então, como é que vai ficar? O momento fletor máximo é igual a RA vezes X. O RA é 4 kN. E o X máximo, quando alcança 12, é 1,8 metros. 1,8 metros. Então, agora eu posso calcular. 4 vezes 1,8 é igual a 7,2 kN. Ou seja, ele está carregando positivo dentro desse intervalo aqui, ó, de A até 12 kN, o momento. Na seção BB, uma dica muito importante. Quando é que o X vai ser máximo? Quando ele alcança a próxima força após a seção BB. A seção BB aqui, né? A próxima força é 14 kN. Então, a que distância que ele está lá do apoio A? 1,8 mais 1,8. Então, meu X máximo é 3,6 metros, quando ele alcança os 14 kN. Então, logo, o meu momento fletor máximo ele vai ser igual a quem? Agora eu tenho que prestar bastante atenção numa coisa importante aqui. Eu reescrevo a equação do momento fletor 1, né? RA vezes X. E aí eu acrescento o que falta até a seção B. Então, RA vezes X menos quem? O 12, que é a força que também está dentro da seção B, vezes quem? X, que é a distância que eu tenho aqui, menos 1,8. Aí você vai perguntar, o que é esse X menos 1,8? É exatamente a distância que o 12 está da seção BB. Ó, é essa distância aqui, ó. O X menos 1,8 dá exatamente a distância entre o 12 kN e o corte da seção BB. Por isso que eu coloco ele. Então agora a gente pode resolver. Quem é o RA? 4. Quanto que o nosso X é máximo? Quando ele for 3,6 metros. Então 4 vezes 3,6 metros menos 12 vezes 3,6 menos 1,8. E aí o momento fletor máximo 2 ele vai ser igual a menos 7,2
quilonewtons vezes metro. Isso significa o que, pessoal? Significa que agora, do 12 kN ao 14, a força está sendo carregada negativamente, né? Está carregando aqui. Então, aqui ele está forçando a dobrar para baixo e aqui ele está forçando... Ele está forçando a dobrar para cima, desculpe. E aqui ele está forçando para baixo, a dobrar a viga. Então, após isso, a gente já vai continuar calculando a seção CC. E agora também, bem interessante, quando que a seção CC, o X vai ser máximo? Para o momento fletor ser máximo? Quando ela alcançar a força de 6 kN aqui. Então, porque a próxima força após o corte CC é 6 kN. Então, quanto que 6 kN está lá de distância do apoio A? 1,8 mais 1,8, 3,6. 3,6 mais 1,2, 4,8 metros. E como é que eu calculo o momento fletor máximo? É bem tranquilo, pessoal. Você vai reescrever a equação lá do momento fletor máximo 1, RA vezes X. Você vai reescrever a equação do momento fletor máximo 2, que é a continuidade aqui, ó, menos 12 vezes X menos 1,8, e aí vai acrescentar o que falta, né, para o momento fletor máximo 3, que é o que? Você vai colocar aqui, ó, ainda dentro da seção CC, você ainda tem, além do 4, do 12, você tem aqui, ó, 14 kN vezes, né, abre parênteses, a distância X, menos quem? 1,8 mais 1,8 dá 3,6. Por quê? O X menos o 3,6, que é essa distância toda aqui, dá exatamente a distância entre o apoio B e o corte CC. Então, substituindo o valor máximo, que é 4,8 metros, no lugar do X aqui da equação, a gente chega aqui, ó, 4 vezes 4,8 menos 12 vezes 4,8 menos 1,8 mais 14 vezes 4,8 menos 3,6. E aí você calculando isso tudo, você vai chegar que ele zerou. Alguém vai dizer, professor, mas por que deu zero? Esse zero, ele representa que a viga conseguiu suportar a carga. Que a viga está em equilíbrio. Significa que ela conseguiu descarregar toda a energia que ela está recebendo. Por exemplo, ela carrega aqui no momento fletor máximo 1, continua sendo carregado no momento fletor máximo 2, opostamente, né? E na seção CC, ela consegue descarregar, ou seja, essa viga está em equilíbrio. E o que isso importa para nós? Importa porque depois nós vamos utilizar esses valores para poder dimensionar um perfil estrutural para essa situação. A gente vai poder determinar que tipo de perfil a gente vai utilizar. Mas agora, nesse momento, a gente calculou o momento fletor máximo, a gente calculou a força cortante. Então ele vai servir para a gente poder fazer o diagrama força cortante e momento fletor. Então como é que eu faço isso? Eu tenho exatamente aqui, ó, linhas verticais, né, e as linhas horizontais. Então a linha vertical, pessoal, você sempre for colocar em cima das forças, né? Pode ver, eu tenho uma linha em cima do 4 kN, uma linha em cima do 12 kN, uma linha em cima do 14 kN, uma linha em cima do 6 kN. Linha vertical em cima das forças. A linha horizontal eu vou criar logo abaixo aqui, ó, uma linha de força cortante e uma linha de momento fletor. E aí eu vou colocar os valores, ó. O meu Q1 deu 4 kN positivos. Então essa linha que eu tenho aqui, ó, acima dela o valor é positivo, abaixo dela o valor é negativo. Então meus 4 kN aqui, ó, eu crio uma barrinha. Não precisa ser exatamente com régua, é só mais ou menos para a gente ter uma noção do que está acontecendo na viga. E entre o intervalo do apoio A até a força de 12 kN, ele está carregando essa viga positivamente, ó, né? Ele está forçando ela para cima nesse trecho. Após o trecho dos 12 kN até o apoio B, onde eu tenho os 14 kN, ele está carregando lá o nosso Q2 menos 8 kN, está carregando negativamente, então ele está forçando ela para baixo. Tá
Tá forçando a viga para baixo. E aí, entre o intervalo de 14 e 6 kN, ele carrega 6 kN positivo. Esse 6 kN está positivo, que é o nosso Q3, se você analisar, ele está forçando para cima, né? E quem é que está fazendo anular essa força? Ó, os 6 kN que está indo para baixo. Então, se 6 positivo menos 6 kN zero, ou seja, a viga está em equilíbrio aqui na força cortante. Então, o cálculo está correto. O momento fletor, ele funciona de uma forma diferente. Aqui é o carregamento. Aqui é a forma como ele tende a fazer a viga se dobrar, né? A viga flexionar. Então ele parte do zero, a linha neutra, que é essa linha aqui, ó, onde está o ponto zero, né? Ele começa o carregamento. Então, ó, entre a força de 4 kN e 12 kN, ele carrega positivamente, que é o nosso Q1, que é 7,2 kN vezes metro, né? E depois acontece algo interessante, ele carrega a mesma quantidade de força, só que negativamente, menos 7,2 kN aqui, carrega negativamente, né, que é o nosso Q2, no MF2, desculpe. E aí, o nosso MF3 prova que a viga está em pleno equilíbrio, que é quando ele descarrega totalmente aqui em 0, né, kN/m. Então o gráfico você simplesmente faz dessa maneira. No que você faz o carregamento, né, constante, ó. E no momento fletor você faz o carregamento em linha. Então ele parte do zero, vai até onde ele carregou, depois ele descarrega para onde ele tem que descarregar, né? Pode ser positivo, pode ser negativo, não necessariamente ele vai ser negativo, e depois ele retorna para o zero. Mas uma coisa muito importante nessa informação é que ou ele aproxima muito bem de zero, dá 0,03, 0,02, ou ele dá zero, né? Porque às vezes a gente não tem valores exatos. Essa conta aqui a gente tem valores exatos, mas tem contas que a gente tem 13,33, 14,66, e aí, claro, não vai dar uma aproximação de zero, totalmente zero. Você vai ter 0,0 alguma coisa. Agora, quando ele aproxima de zero, quer dizer que realmente o meu cálculo está correto. Beleza? Então assim a gente fecha a nossa aula.